Faça um bom dia! Tudo bem? Como é que você está? Como é que você tem passado? Tudo em ordem? Nesses últimos dias, eu venho falando um pouco sobre saúde, sobre qualidade de vida, sobre exercícios físicos. Lembra que nós começamos, 2026, eu dizendo que estaria sempre aqui falando alguma coisa para nos animar, para nos, eu vou animando vocês e vou me animando automaticamente para que a gente possa ter mais qualidade de vida, para que a gente possa ter melhor saúde. Falei um pouco sobre alimentação e eu falo muito sobre exercícios físicos. Então agora eu vou dizer que vou começar uma série porque é impossível, né? Do jeito que eu falo, é impossível falar tudo que eu tenho para falar aqui, que eu preparei, em um vídeo só. Mesmo porque ficaria muito cansativo e você não iria ouvir, tá? Então eu gostaria muito que nesse vídeo você desse uma sugestão, colocasse lá a sua opinião, se você está gostando ou não, para que a gente possa assim desenvolver outras coisas, outros assuntos. Coloque também outros assuntos que você se interessa, que você possa vir a se interessar e que a gente pode aí estar falando e estar um ajudando o outro nessa caminhada de 2026. E tudo que eu tenho falado, sempre tenho que baseado na Bíblia, porque a Bíblia é nosso manual de instrução, é nosso livro de vida, né? Sem Deus, a gente não é nada, né? Eu respeito aqui as pessoas que falam que não acreditam em Deus, mas eu acredito e eu não quero convencer você de que existe Deus. Eu só quero colocar o meu ponto de vista, aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito, aquilo que eu vivo. E se com isso, com a minha experiência, com a minha vivência, você achar por bem seguir Jesus Cristo, ler a Bíblia mais, se buscar, se familiarizar mais com a Bíblia, porque a Bíblia, para mim, é o meu manual de instrução da nossa existência, de tudo aquilo que Deus criou, que Deus nos deixou para nós, nos ensinou. A Bíblia é sabedoria e eu busco por sabedoria e gostaria muito também de levar um pouco dessa sabedoria para você, que está na Bíblia, que contém na Bíblia. Não estou tirando nada da minha cabeça, não, eu estou baseando aqui na Bíblia. E hoje eu vou iniciar essa série, vamos dizer assim, né, principalmente sobre o quê? Sobre a importância dos exercícios físicos. Eu tenho falado muito sobre eles, mas agora eu vou esmiuçar um pouco mais sobre os exercícios físicos que ele causa no nosso corpo. Não sou bióloga, não sou formada em biologia, mas pelo que eu tenho estudado, os cursos que eu tenho feito, que eu lembro que eu falei que o ano passado eu investi muito em mim e esse ano aqui tudo que eu comprei o ano passado, eu estou desde o ano passado e do ano anterior estudando e buscando e investindo em mim, porque o conhecimento e a sabedoria, ela vale mais do que o ouro, que o prata. Então nós temos que buscar sabedoria, buscar conhecimento, para que a gente possa cada vez mais viver uma vida melhor aqui e nos preparar para a vida eterna, né? E hoje eu quero falar então um pouco a importância dos exercícios físicos e iniciar, mas antes de iniciar eu quero iniciar com um texto bíblico, principalmente agradecendo a Deus, né, por ter deixado esse manual maravilhoso para que a gente possa cada vez mais estar próximo um dos outros e automaticamente próximos de Deus, porque se eu não amar o meu próximo que eu vejo, como eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo, né? Então eu tenho que ver Deus no meu próximo. E eu vou me basear aqui em Levítico. Mas esse texto que eu vou falar para vocês, que eu vou ler agora, está em Levítico 19, do 18b. Eu dividi o versículo 18 em duas partes. É do 18b até o 19a. Né? Também dividi o 19 em duas partes, peguei o 19a. Mas ele está em Mateus 22, 39. Ele está em Marcos 12, 31. Ele está em Lucas 10, 27. Ele está em Romanos 13, 9. Ele está em Gálatas 5, 14. E assim por diante. Então ele está desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento e também nas cartas de Paulo. Por que eu estou me baseando nisso? Para dizer para vocês a importância de nós nos conhecermos e conhecermos a Bíblia. Então, em Levítico, que já é do Antigo Testamento, lá quando Moisés escreveu,
E está escrito assim no capítulo 19, do versículo 18b ao 19a, está escrito assim, ó. Ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou Javé. Observem os meus estatutos. E se a gente continuar ainda dizendo o versículo 19 completo, eu poderia ler para vocês e vou ler para a gente refletir um pouquinho mais. Então eu vou repetir. Ame o seu próximo como a si mesmo. Eu sou Javé. Observem os meus estatutos. Não emparelhe no seu rebanho 2 animais de espécie diferente. Não semeie no seu campo 2 espécies diferentes de sementes. E nem use roupa de 2 espécies de tecido. Veja aqui. Ele diz, ame o seu próximo como a si mesmo. Por quê? Porque se você não se amar, não se cuidar, como é que eu posso amar o meu próximo, ajudar o meu próximo, se eu não me cuido? Quando Jesus ele estava aqui e ele anunciava, e ele falava do reino, as pessoas diziam assim, ele tem autoridade para fazer isso. Por que ele tem autoridade? Porque ele vivia aquilo que ele falava. Então, ter autoridade é você viver aquilo que você prega. Caso contrário, são vãs as suas pregações. Porque você... E ele dizia também, ouçam que os fariseus, os doutores da lei, falam, mas não façam o que eles fazem. Porque eles são como sepulcros caiados, que por fora, todo bonito, mas por dentro, como diz, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Então, Jesus já nos dizia isso. Então, Levítico já dizia isso. Ame o seu próximo como a ti mesmo, a si mesmo. E aqui ele está falando de um mandamento. E ele disse, eu sou Javé. Porque se você se amar, você tem condição de amar o próximo. Mas se você não se amar, como é que você pode amar o próximo? Porque você pode dar ao outro aquilo que você não dá para você mesmo. E aí, por que eu digo isso? Porque uma das formas de você se amar é você saber que você tem 2 opções. Escolher as coisas boas ou as coisas ruins. E por isso que ele fala aqui, não empilhe no seu rebanho 2 tipos de animais diferentes, não semeie 2 sementes no campo. Por quê? Porque se você semear 2 sementes, o que será que você vai colher? Você vai conseguir colher? Eles vão se misturar tudo, as plantações, e você não vai conseguir separar depois. Você não vai colher nem o trigo, nem o feijão, nem o arroz, nem o feijão. Você tem que plantar onde for feijão, feijão, onde for arroz, arroz. Ou seja, quando for sim é sim, quando for não é não. Ou seja ainda, quando você tem 2 opções, do certo ou errado, para escolher na sua vida, escolha porém o que é certo. Escolha porém o que é saudável, para que você tenha mais saúde, para que você possa colher os frutos daquilo que você optou, ou seja, das suas escolhas. Tudo é escolha na nossa vida. Eu escolho, porém, se eu vou prosseguir, se eu vou desistir. Se eu vou ficar deitado ou se eu vou me levantar. Se eu vou comer uma comida saudável ou se eu vou comer comidas que não são saudáveis. Se eu vou beber água ou se eu vou beber refrigerante. Você entende? Quando a Bíblia diz isso, olha que lindo, que profundo é isso. Então eu estou aqui hoje, né, para dizer ainda mais, ó, é ficar parado reclamando, né, de Deus. Se você fica aí deitado, como é que Deus pode agir na sua vida se você não dá chance para ele agir? Como é que você reclama da obesidade, por exemplo, que você está, mas se você não busca melhorar, não muda a sua alimentação, não busca fazer uma atividade física, um exercício físico? Como é que Deus vai agir na tua vida se você não está escolhendo o bom caminho? Então era isso que eu queria trazer nessa palavra, para que eu possa começar agora aqui então, dizer para você, né?
aquilo que está na Bíblia e para falar aquilo que eu trouxe sobre a importância dos exercícios físicos. Eu vou focar nessas séries, eu vou focar, talvez eu consiga fazer aí 2 ou 3 vídeos sobre exercícios físicos, mas eu quero assim deixar bem claro, bem simples, numa linguagem bem popular para que a gente possa entender, né? Que o milagre vem de Deus, mas a atitude e a decisão de querer ou não o milagre vem de mim. Então veja, vamos lá começar então. A importância dos exercícios físicos. Não tem como construir saúde estando sedentário. A partir dos 30 anos de vida, isso é tudo ciente. Sabe, gente, eu estou fazendo um curso e do curso eu já estou trazendo para vocês. Olha que legal, porque assim eu vou me fortalecendo no conhecimento, vou aprendendo mais e trazendo conhecimento. Ou seja, isso chama transbordo. Quero transbordar na sua vida aquilo que eu estou aprendendo. Não quero guardar para mim, mas eu paguei para aquele curso. Tudo bem, eu paguei por aquele curso, mas eu estou transbordando, eu estou crescendo, aprendendo mais, para que o dia de manhã eu possa trabalhar em cima disso, ganhar talvez sim algum dinheiro em cima disso, porque eu estou fazendo um curso para que eu possa atender pessoas, mas enquanto eu estou aprendendo, eu também estou ensinando, estou te ajudando e assim eu estou me ajudando também, porque não adianta nada eu ter conhecimento e levar para o túmulo. O que adiantou? De nada, porque o conhecimento tem que ser transbordado. Aquilo que você aprenda, não guarde, passe para os outros, que aí você vai ser feliz e você vai ter deixado um legado de que outras pessoas também possam usufruir daquilo que você aprendeu, daquilo que você está aprendendo. E assim a corrente do bem vai sempre prosperar. Então não tem como construir saúde estando sedentário. A partir dos 30 anos de idade começamos a perder massa muscular. E isso se intensifica demais quando nós completamos 60. E esse ano aqui eu já vou fazer 60. Então, a perda de massa muscular... Ixi, não trouxe água. A perda de massa muscular significa perda de saúde. A perda de saúde. Você que ainda está sedentário precisa resolver isso. Vamos falar um pouco de exercícios que mais contraem saúde, que mais nos dá saúde, que mais nos faz ter saúde. E eu vou falar sobre 4 tipos de exercícios. Exercícios de carga. O que são exercícios de carga? Musculação, exercício funcional, crossfit. Musculação. A musculação é um dos mais importantes, que é talvez até mais importante que outros. Por quê? Porque ele não consegue suprir os efeitos que eles proporcionam à saúde. Outros tipos de exercício que não seja musculação. Porque a musculação ela vai trabalhar o quê? Pequenos grupos musculares. É uma força mais localizada. Ao passo que o funcional, ele vai trabalhar grandes músculos, grupos musculares, percebe? Então a musculação é um dos mais importantes, talvez, que outros tipos de exercício, como o funcional, por exemplo, e também como até o crossfit. Então o funcional, ele trabalha grandes músculos, grandes grupos musculares, são exercícios mais amplos, só que eles não produzem tanto efeito que a musculação faz. É importante? Claro, sim, demais. Porém, é importante você estar o quê? Mesclando os dois. Não precisa só fazer, por exemplo, musculação. Eu só faço musculação, mas você pode estar fazendo também. Eu faço musculação e também faço pilates. Então, você pode estar fazendo musculação, pode estar fazendo funcional. O crossfit já é mais indicado, dependendo do biotipo seu, tá? Que nós vamos falar um pouco de biotipo. Mas essas coisas todas eu vou falar bem simplesinho, bem superficial. Depois, se você quiser, você vai buscando mais, tá bom? Então, o crossfit, ele é um tipo de carga, porém, já não é para todos os tipos, como eu disse aqui, para todas as estruturas corporais. Porque cada um tem seu biotipo. Então, eu vou só falar os 3 principais biotipos que nós temos, que é o ectomorfo, o mesomorfo e o endomorfo. E agora você ficou curioso? Então, vai lá, sai do sedentarismo e vai lá procurar o que é esse tipo de biotipo, que os 3 tipos maiores de biotipo do ser humano, né? Então, para você procurar, para você poder saber qual tipo de exercício que você deve fazer, é bom você começar buscando
um educador físico, um profissional da saúde, né? Para que você possa descobrir qual é o seu tipo, qual é o tipo de exercício melhor para você, qual é o tipo que você quer fazer, para que função você quer exercer. Por exemplo, eu corro, então eu preciso estar fazendo exercícios relacionados às musculaturas principais, principalmente as musculaturas que eu vou usar mais para correr. Lógico que eu uso o corpo inteiro para correr, né? Mas as pernas são os músculos das pernas, né? São os que mais eu preciso treiná-los. Para quê? Para que ele possa me dar suporte. Também tem o cardiorrespiratório? Sim, tem o cardiorrespiratório. Mas eu preciso trabalhar minha musculatura para que eu esteja forte, para que eu possa. Porque a corrida é muito impacto, né? Então, nós falando do CrossFit, o CrossFit não é para todo tipo. Eu mesmo não me dou com. Por quê? Porque o meu biotipo é ectomorfo. E o tipo mais apropriado para o CrossFit é o mesomorfo. O que é o mesomorfo? Vou só rapidinho aqui colocar. É aquele corpo que você tem, aquela assim, um corpinho, uma cintura mais afinada, mas tem um quadril grande, aquele quadril definido, para você suportar, né, os exercícios do CrossFit. Mas aí, se você ficou curioso, você vai procurar. Outro tipo de exercícios aqui, os exercícios aeróbicos. O que são exercícios aeróbicos? São atividades rítmicas e repetitivas de intensidade leve ou moderada e que usam grandes grupos musculares e demandam mais oxigênio, elevando a frequência cardíaca e respiratória para gerar energia. Por exemplo, a corrida, a dança, natação, ciclismo. Aqui, a caminhada em si, caminhada na rua, ela não é considerado exercício físico, e sim ela é uma atividade física. Há controvérsias, mas a menos que seja uma caminhada, sabe aquele tipo de caminhada na montanha, aonde você vai ficar, né, cansado, você vai suar, vai ter então grande demanda de oxigênio e que vai também ter uma grande demanda da frequência cardiorrespiratória. Então, sim, os exercícios aeróbicos, aí a caminhada pode ser considerada um exercício. Porém, se for uma caminhada de rua, ela é uma atividade física. Por quê? Porque exercícios físicos, você tem que suar, você tem que produzir energia. Tá? Depois nós vamos falar um pouco mais disso aqui. Agora nós vamos falar sobre os exercícios de mobilidade e flexibilidade. O que seriam os exercícios de mobilidade e flexibilidade? O terceiro tipo de exercício seria mais o quê? O pilates, o alongamento, a yoga, né? No pilates também tem carga, porém não é o foco. Sendo mais o quê? É mais mobilidade, é mais flexibilidade, que é extremamente necessário para você fazer exercícios físicos. Se você não tiver mobilidade, não tiver flexibilidade nas suas juntas aí para você poder mexer com a sua musculatura, como é que você vai conseguir fazer um exercício, por exemplo, um exercício de carga, né? Então, o Pilates, ele é extremamente importante. Então, ele é necessário para fazer exercícios físicos, bem como correr, pedalar, nadar. Então, os exercícios de carga, né? E também tem aí, no caso, o yoga, né? Que trabalha em conjunto com o físico e o mental, né? E veja, opções não falta, né? Para que a gente possa conhecer e melhorar a nossa qualidade de vida através dos exercícios. E ainda temos o HIIT e anaeróbico. O que são esses tipos de exercícios? São exercícios de curta duração. Na corrida, a gente chama mais ou menos assim o de tiro. Não sei se vocês já participaram de corrida. Nós vamos treinar tiro. O que é treinar tiro? São intervalos, são treinos intervalados de alta intensidade. Ou seja, você vai dar o seu máximo, né? E em curta duração. E depois você relaxa. Esse tipo de exercício você não pode fazer muito, é de 10 a 20 minutos no máximo, no máximo.
Porque você vai dar o seu máximo. Então, são esforços máximos ou submáximos de curta duração, onde a demanda maior é por energia. O oxigênio nem é o principal combustível, mas sim a energia. Sendo mais eficiente para acelerar o metabolismo, para queimar gorduras, melhorar o condicionamento em pouco tempo, melhorar a resistência cardiorrespiratória e muscular. Porém, esse tipo de exercício ele requer cautela e orientação de profissional, tá? Então, se você tá aí querendo começar e já quer começar com pesadão, cuidado, vai devagar, principalmente para você que está iniciando. E eu vou terminar esse aqui então falando dos 4 tipos de exercício e depois no outro vídeo eu vou falar o que acontece no corpo durante o exercício. E eu espero que você tenha gostado desse momento e que você possa estar ouvindo os próximos vídeos, que eu vou procurar fazer o mais rápido possível, tá bom? Fica com Deus, um beijão no seu coração.